Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, no nosso encontro, eu vou falar um pouquinho mais sobre a viagem do herói, ou seja, essa forma clássica que nós temos para montar uma história, para contar uma história, para estruturar um roteiro. Para isso, eu vou só abrir aqui a apresentação de hoje. Muito bem. Essa forma clássica, né, de estruturar uma história, ela vai desde as mais simples, né, uma história que a gente pode estar utilizando aí numa reportagem, num jornal, na hora de fazer alguma matéria noticiosa ou informativa, até as histórias mais complexas, que podem virar um livro, uma novela inteira, uma série, uma radionovela, né? É a forma clássica como nós construímos as histórias, como nós montamos narrativas, né? Com um começo, com um meio e com um fim. É claro que existem outras formas de se criar histórias, existem outras formas que não é esse padrão, né, para construir uma história, para contar uma boa história. Mas todas elas partem do modelo clássico, todas elas partem da forma como eu vou mostrar para vocês e como eu vou ensinar para vocês. Sabendo fazer essa forma clássica, sabendo fazer esse modelo padrão, fica muito mais fácil de criar outras coisas, de criar outras narrativas, de pensar outras fórmulas, né? Essa estrutura, ela parte, então, de 3 atos. O ato 1, que é a apresentação, o ato 2, que é o desenvolvimento, e o ato 3, que é a conclusão. Cada um desses atos vai seguir aí o livro do Christopher Vlogger, A Jornada do Herói, e é com base nele que eu vou contando um pouquinho para vocês dessa história. Para essa estrutura, é importante que a gente tenha consciência do que é cada um desses atos. É claro que depois eu vou explicar melhor cada um deles, né? Mas pensando a estrutura geral, pensando a fórmula geral, como é essa estrutura? Como funciona cada um desses atos? Bom, o ato 1 é a apresentação, é o equilíbrio, né? É aquele mundo comum, é um mundo que se relaciona com a natureza, com a sociedade, com o ecossistema. É nesse ato 1 que nós vamos apresentar o nosso herói, seja ele da natureza que for, quem quer que seja. Quando a gente fala sobre herói, nós não estamos falando de uma figura perfeita, de uma pessoa forte, de um homem, até mesmo podemos pensar outras figuras como herói. Podemos pensar qualquer pessoa como um herói. A gente só utiliza, né, esse nome herói porque é uma construção mítica, é uma construção clássica, que remete aí aos primórdios da contação de história, que remete aí aos primórdios de como as histórias eram criadas. Mas não quer dizer que seja um herói do sexo masculino, ou que seja uma pessoa forte, ou aquele ideal de herói perfeito, né, de um mocinho. Nós podemos ter vários tipos de herói. Aliás, todos nós podemos ser heróis de nossas próprias histórias. Né? Por isso que é interessante que a gente pense outras formas, outros heróis, outras narrativas. E esse ato 1, então, é a apresentação desse mundo comum. Esse mundo comum, ele é feito, então, ele mostra a natureza, ele mostra a sociedade, ele mostra como funcionam as coisas deste mundo, né, esse ecossistema que o nosso herói está incluído e suas relações, né, as relações que existem entre esse ecossistema e esse herói. Porém, esse mundo comum, ele é um mundo que de alguma forma é violento, é um mundo que tem desigualdades, é um mundo que tem opressões, é um mundo que existem obstáculos a serem encarados. Porém, esses obstáculos não são encarados pelo nosso herói. O nosso herói está na sua zona de conforto, ele está quieto, ele não está se indignando com as situações que estão sendo colocadas para ele. Por isso, ele precisa de alguma coisa que vai fazer com que saia desse mundo comum. Ele precisa de algum ato que instigue nele alguma atividade, que instigue nele algum tipo de ação para que esse mundo comum, então, se altere, para que essa natureza violenta, agressiva, desigual, né, opressiva,
possa, então, se desenvolver e mudar a partir da narrativa dos seus personagens. É algo muito parecido, por exemplo, com o que nós vimos e estudamos a respeito do teatro jornal, né? É esse momento do despertar, desse olhar crítico, dessa participação das pessoas. Então, nesse ato 1, nós podemos acompanhar aqui nessa linha amarela, que vai crescendo, existe um crescimento, né, um crescimento gradual, esse equilíbrio, então há um tensionamento, essa linha amarela que vocês conseguem enxergar aqui na imagem, agora eu dei uma aproximada, é a linha que vai nos falar sobre os conflitos, é o que vai nos falar sobre a tensão da narrativa. A gente percebe que a tensão começa lá embaixo e começa a crescer nesse ato 1. É onde os primeiros problemas vão surgindo e que vão tirar o nosso herói ou a nossa heroína, né, da sua zona de conforto. Até que a gente chega, então, na divisão entre o ato 1 e o ato 2. E nessa divisão, a gente encontra essa bolinha preta aqui no meio, que é justamente o nó. O nó é o ponto-chave, é o grande problema da história, é aonde o nosso herói não tem mais como seguir uma linha reta. Ele não tem mais como se desvincular, se desvencilhar do problema. É o momento em que ele precisa encarar esse problema de frente e, a partir disso, nada mais vai ser igual. Né? É interessante pensar que esse ponto de inflexão, esse nó, ele é um momento muito importante. Por isso, quando a gente está montando uma história, é importante que esse nó seja bem dado, né? Porque é esse nó que vai fazer com que o ato 2, que é o ato mais importante, se desenvolva bem, tenha um bom crescimento, tenha uma boa história, tenha bons personagens agregando na nossa história. E aí, então, nós vamos para o ato 2, que é o desenvolvimento. Se no ato 1 o que reinava era esse equilíbrio, no ato 2 já é o desequilíbrio que reina, é ele que está presente em todo o ato, e é neste momento em que os conflitos e os questionamentos vão acontecendo, e vão acontecendo, e vão acontecendo cada vez mais. E se nós observarmos a nossa linha amarela, ela continua crescendo, continua subindo cada vez mais alto, até chegar no final do ato 2, lá em cima, quase na divisão entre o ato 3, e é nesse momento que a história atinge o seu conflito máximo, que a gente vai chamar de clímax. É o momento em que a história atinge assim, o seu ponto maior de tensão, é onde o personagem encara seus maiores medos, é o momento que o leitor fica mais apreensivo. E aí, então, começa o ato 3, que numa velocidade muito maior do que foi no ato 1 e no ato 2, vai, então, fazendo o caminho oposto na nossa linha amarela e vai diminuindo de forma rápida as tensões que foram criadas ao longo de toda a história. O ato 3, então, é um ato de conclusão, é um ato de reequilíbrio, mas não é um reequilíbrio voltando para aquela situação de opressão, de violência, de desigualdade do ato 1. É uma conclusão, é um reequilíbrio solucionando ou buscando oferecer soluções para aqueles problemas e para aquelas desigualdades que nós víamos no ato 1. Essa é a estrutura mítica, se nós formos olhar ela de uma forma mais ampla, de uma forma mais longe de cada um dos detalhes que elas podem nos trazer. Mas agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada elemento que existe em cada um desses atos. E para isso, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vou contar uma história, só que eu vou contar essa história por partes. E eu vou começar essa história pelo ato 1. E esse ato 1, então, é dividido entre o mundo comum, o chamado aventura, a recusa ao chamado, e o 4, que é o encontro ao mestre. Eu vou explicar cada um desses pontos, só que antes de começar a explicar, eu vou contar uma história para vocês da Maria. A Maria é um personagem fictício que eu criei para essa história, que eu criei para
esse nosso momento e que vai ajudar um pouco a ilustrar o que é essa jornada do herói e quais as histórias, né, um exemplo de história que a gente pode estar criando dentro desse modelo. Bom, a nossa história começa então com a Maria. A Maria é uma mãe solteira, ela é mãe do Augusto. O Augusto tem aí 15 anos, é um adolescente. Ela não tem o seu marido ao seu lado, seu marido a deixou por algumas questões do seu passado, e ela cria então o Augusto sozinha. A Maria é muito trabalhadora, ela trabalha como doméstica, ela tem uma vida muito simples, ela mora em um bairro periférico junto com o Augusto, mas eles são muito felizes. E a Maria, ela tem um desejo muito grande. Ela, como não teve muita instrução, não teve muita educação, assim, acadêmica, né, escolar, durante a sua formação, ela então quer dar para o Augusto, né, condições melhores de educação. Ela tenta e ela trabalha o máximo que ela pode para ter o máximo de dinheiro para investir sempre na educação do Augusto. Ela começou a trabalhar cedo e por isso ela não quer que o Augusto comece a trabalhar cedo. Ela quer que o Augusto tenha uma vida de estudante, tenha a melhor educação possível e que tenha um futuro diferente do futuro que ela teve. E por isso, então, ela faz todo um esforço para que ele estude muito, para que ele tenha acesso a boas escolas, a bons cursos, a bons professores, a bons livros e que seja um bom aluno. Porém, existe uma grande policrise, né, no país em que eles moram. E a Maria, que é doméstica, né, vai tendo cada vez menos trabalho. As pessoas começam a não ter mais tanto dinheiro para pagar alguém para limpar suas casas, fazer suas tarefas domésticas, e a Maria então começa a ficar cada vez com menos dinheiro. E isso vai dificultando não somente esse desejo da Maria de poder dar a melhor educação para o seu filho, ou de dar as melhores condições para ele estudar, mas também de sobrevivência. A Maria começa a ter alguns grandes problemas no bairro em que ela mora. Muitas pessoas então começam a deixar a cidade, o país, começam a migrar para países vizinhos. Daí a Maria então começa a ficar apreensiva, porque ela não está mais conseguindo pagar as contas em dia, colocar comida em casa, muito menos pensar todo aquele projeto que ela tinha para a educação do seu filho. E algumas pessoas começam a falar, alguns vizinhos da Maria desse bairro periférico começam a falar: Maria, por que você não faz como a gente? Por que você não vai tentar a vida em outro lugar, num lugar que tenha condições melhores, que a situação econômica esteja mais favorável e você consiga ter um emprego melhor? Né? E a Maria, então, começa a ficar com esse medo. Porém, a Maria tem muito medo de sair do seu país, de deixar o seu país para trás e com isso não conseguir, de repente, não conseguir um bom emprego, não conseguir uma boa estabilidade, não conseguir uma casa para morar com seu filho e não dar o futuro que ela sempre sonhou para o filho dela. Então, por isso ela recusa. Ela diz que ela não vai sair do país dela, que ela vai continuar por lá, que as coisas vão melhorar e que logo, logo essa policrise vai passar e ela vai conseguir, então, dar condições para que seu filho, então, prospere e estude, né, e as coisas voltem como estavam sendo antes. Não era o cenário ideal, mas as coisas estavam funcionando de alguma forma. E para isso, estava tudo bem para Maria. Ela estava bem com essa situação toda. E aí um dia a Maria então consegue um emprego, consegue um trabalho, né, uma diária um pouco melhor numa casa de uma senhora aposentada com muito dinheiro, né, uma senhora muito rica. E essa senhora, né, era muito simpática. Quando a Maria chegou na casa dela, começou a contar algumas histórias de quando ela era mais nova, e a Maria ficou muito empolgada e tal. E essa senhora conta então que boa parte da riqueza que ela fez ao longo de sua vida, ela fez trabalhando em outros países, nos mais diversos tipos de negócio. Ela era uma mulher muito empreendedora, né? Trabalhava com vários negócios, montava várias empresas e com isso conseguiu juntar muito dinheiro em outros países e resolveu aproveitar os últimos anos da sua vida de volta no seu país natal. E elas conversam muito sobre isso. A Maria fala que tem muita gente aconselhando ela a tentar ficar um tempo, passar alguns anos em outro país até que a situação melhore financeiramente, ela consiga dar uma educação boa para o seu filho, que está numa fase decisiva, está acabando
a adolescência e está quase entrando aí naquela fase de repente, prestar um vestibular, tentar entrar numa universidade. E essa senhora que contratou a Maria, então, dá para ela um conselho, né, de que ela não pode deixar de fazer coisas que são importantes para o futuro do filho dela por medo de que falte alguma coisa para eles, ou por medo de que ela falhe, né, em dar alguma coisa para o seu filho na tentativa de fazer isso. Ela não pode ter medo de tentar, né, dar um futuro melhor para o seu filho, com medo de que não vai conseguir, com medo do fracasso. Muito bem. Essa, então, foi nosso primeiro ato, o ato número 1, a apresentação da nossa história. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho dos 4 passos que eu utilizei para montar essa apresentação da nossa história, essa apresentação da Maria e do seu filho Augusto. Bom, a história começa, como vocês podem ter percebido, no mundo comum, o mundo cotidiano, o mundo diário, em que tudo está muito bem, obrigado. É o momento em que a Maria está lá, vivendo as coisas no dia a dia, fazendo as suas coisas normalmente. Ela não tem uma vida confortável, ela trabalha muito para conseguir dar o mínimo para o seu filho. Eles moram num bairro precário, né, que falta condições de estrutura melhores, mas para ela aquilo está bom, está tudo muito bem. Esse é o ponto 1. É o momento em que tudo está bem. É o momento cotidiano. É onde o personagem está ali no seu mundo comum, está acomodado. E aí, então, aparece o desequilíbrio, né? É a primeira tensão da história. Na nossa história da Maria, essa primeira tensão acontece quando começa essa crise e ela começa a perder trabalho, ela começa a perder dinheiro. Ou seja, era uma pessoa que já não tinha muito dinheiro, começa a perder cada vez mais dinheiro. Esse é o momento em que o nosso herói, pela primeira vez, no caso, a nossa heroína, Maria, pela primeira vez, se sente incomodada com a situação. Sempre que nós temos, então, essa mudança, né, do ponto de conforto, é o momento em que uma aventura está sendo chamada. Algo está sendo proposto, então, para a Maria. Algo está sendo proposto, então, para a história dela. E com isso ela vai ter que tomar alguma atitude. Esse herói, então, é um humano, é uma pessoa normal, é uma pessoa comum que tem medos, tem histórias, tem um passado. A Maria não teve condições de estudar, a Maria não teve uma infância e uma vida inteira fácil, e ela não quer passar por mais sofrimento. Ela tem medo, e ela tem medo de que seu filho passe por sofrimentos parecidos, passe por questões parecidas com o que ela passou. Por isso ela recusa esse chamado. Ela se recusa a sair desse mundo, que não é o mundo ideal, mas que está ali, então, na sua zona de conforto. E aí, então, aparece o nosso 4º estágio, que é esse encontro com o mentor. Esse mentor é uma figura que vai ajudar a Maria a passar de fase, a aceitar esse chamado à aventura, a aceitar esse desafio, porque é alguém que conhece os perigos do caminho. Normalmente é alguém mais velho, essa figura de uma pessoa mais sábia, um professor, alguém já realmente com uma idade mais avançada, que já passou pelos perigos do caminho e consegue, então, dar um conselho ou dar um amuleto para a Maria. E é, então, esse momento que essa pessoa entrega esse objeto, ou entrega uma frase, ou dá um conselho, né? É o momento em que a pedra é entregue, o anel é entregue. É um objeto ou é uma frase que, a princípio, não tem grande significado, a princípio não tem ali uma grande... não faz tanto sentido logo de cara, mas que depois vai mostrar o seu valor no momento do clímax. E aí, no caso da nossa história da Maria, é o momento em que a sua chefe, a sua empregadora, né, a senhora já aposentada e muito rica, dá o conselho para ela. Dá o conselho para ela de que ela não pode privar o seu filho de tentar um futuro melhor por conta dela ter medo de não conseguir dar esse futuro melhor para o seu filho.
E aí, então, nós entramos no nosso segundo ato, que é o ato do desenvolvimento. E aí, então, mais uma vez, né, nós vamos ter um ato dividido em 4 momentos, em 4 partes. Esses 4 momentos, então, são a cruzada do primeiro limiar, né, o momento em que o herói finalmente aceita o seu desafio, aceita a sua jornada, né, aceita a aventura, chamada aventura, e parte, né, para ela. A parte 6, que são os testes, aliados e inimigos, é onde vão acontecer os primeiros conflitos dessa jornada, dessa viagem, e é onde o herói vai conhecer, então, os seus amigos, os seus aliados, né, e os seus inimigos, ou seja, aqueles que vão ter algum tipo de atrito com ele, as pessoas que eles podem contar e as pessoas que eles não podem contar. Depois, então, tem a aproximação da caverna oculta, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, e então a parte 8, que são os julgamentos. Mas voltando então aqui para a nossa história da Maria, né, eu gostaria de continuar falando um pouquinho sobre ela, né, sobre essa história que nós criamos. Então a Maria resolve que finalmente vai sair com o seu filho, eles vão então fazer essa travessia, vão então morar nesse outro país em busca de algo diferente, em busca de algo melhor, em busca de uma condição, pelo menos ainda que provisória, mas melhor, né? E aí então eles decidem então pegar um ônibus, entram nesse ônibus e neste ônibus então seguem caminho rumo ao seu novo país. Porém, a situação de crise estava muito acentuada, né, neste país, no país deles, as pessoas estavam passando cada vez mais necessidade, fome, e isso fez com que a criminalidade aumentasse muito, né, no país deles, e com isso, então, acabou que haviam mais pessoas dispostas a cometer atos ilícitos. E por conta disso, o ônibus que estava, né, a Maria e o Augusto acabou sendo assaltado. E com isso, todo mundo teve que descer do ônibus, deixar suas coisas dentro do ônibus, e a Maria e o Augusto se viram, então, no meio da estrada, sem os seus pertences, sem os seus objetos, sem os documentos, sem o pouco do dinheiro que a Maria, então, tinha guardado para fazer essa viagem, e aí ela acabou, então, ficando ali numa situação muito difícil, né, de estar no meio da estrada, já próximo ao país vizinho, mas era um lugar meio deserto, não passavam muitas pessoas, não tinha fiscalização, não tinha um policiamento, o ônibus tinha sido roubado, levado com todas as coisas, e a Maria então começou a se questionar se aquela realmente tinha sido uma boa decisão, uma decisão sábia, né, de deixar o seu país e buscar, né, algo diferente, já que logo de início os problemas começaram a aparecer e pareciam problemas muito grandes. E a Maria e o Augusto, então, começaram a tentar achar alguma coisa, começaram a andar por essa estrada em busca de alguma autoridade, alguém que pudesse ajudá-las, em busca de uma solução. Eles já não tinham muito, né, o que fazer diante desta situação. E foi então que passou um carro, e aí eles conheceram um grande amigo, um grande aliado deles, que se tornou o seu Osvaldo. O senhor Osvaldo já era, né, um senhor um pouco mais velho, que estava indo para o mesmo país que eles estavam se destinando, e por isso, então, ele resolve oferecer uma ajuda, ele resolve oferecer uma carona para eles, e com isso, eles embarcam no carro. O seu Osvaldo era uma pessoa muito simpática, né, e sempre gostava de conversar, contar histórias, deixar as pessoas muito bem à vontade. E aí, no meio do caminho, ele resolve fazer uma pausa para jantar e convida, né, a Maria e o Augusto. Eles estavam sem dinheiro, já com bastante fome, caminharam muito. Ele faz uma pausa e convida, então, a Maria e o Augusto para jantarem, né, num restaurante já bem perto da divisão entre os países. E com isso eles começam a conversar muito. O senhor Osvaldo acaba contando que, na verdade, ele é professor, né, de uma escola muito importante, de um colégio interno muito importante da capital desse país que eles estão indo, e a Maria fica muito animada, né, com essa resposta, com essa informação que ela tem do senhor Osvaldo, uma vez que ela sempre teve um grande sonho,
né, para a educação do seu filho. Eles começam a conversar a respeito disso e então resolvem seguir viagem. Quando eles finalmente chegam nesse país, com a ajuda do seu Oswaldo, do senhor Oswaldo, então o senhor Oswaldo faz uma proposta para Maria. Ele gostou muito dessa família, gostou muito do Augusto, gostou muito dela, né, se sentiu uma grande empatia pela história de vida dos dois, e aí então ele faz essa proposta de tentar uma vaga, né, para o Augusto no colégio em que ele dava aula, uma vaga de graça nesse colégio, que era um colégio pago, era um colégio particular. Né? Ele fala que ele já trabalha há muito tempo nesse colégio, que ele é um professor já que tem uma grande influência nesse colégio, já próximo de se aposentar, e que poderia falar, então, com a diretoria para conseguir uma vaga para o Augusto. E aí, então, a Maria, ela pode tentar se alojar, ela pode tentar conseguir morar próximo, né, da escola, eles podem se ver aos finais de semana, ela pode tentar, então, arrumar um emprego, arrumar algum trabalho, algo que ela possa, então, se sustentar e começar novamente a sua vida, enquanto o Augusto estuda, né, e tem acesso a um dos melhores colégios deste novo país. E é nesse momento, então, que nós fazemos mais uma pausa para explicar todo esse segundo ato de desenvolvimento. Bom, esse ato, como eu estava dizendo anteriormente, ele é composto por mais 4 etapas. Né? A etapa número 5 é a etapa da travessia. É o momento em que o herói finalmente aceita a sua missão, aceita a sua jornada e resolve fazer parte dela. E é nesse momento, então, que a Maria resolve que vai aceitar, que ela se muda, que ela sai em viagem. Normalmente, né, esse momento da narrativa, ele é representado por um meio de transporte, por uma viagem, por uma caminhada, porque são formas, né, de mostrar para o leitor, de mostrar para o ouvinte, ou para quem esteja consumindo a sua história, que esse herói está saindo da sua zona de conforto, né, que ele está deixando aquele mundo comum que foi apresentado no primeiro ato todinho, rumo ao desconhecido, rumo a um lugar diferente daquele que nós já havíamos sido apresentados. Depois, então, vem a parte 6, que é uma das partes mais extensas de qualquer história. Aqui, é claro, eu dei uma resumida, mas normalmente a parte 6 é a parte que mais se estende em toda a história, que é onde aparecem os conflitos externos, né? São esses testes, aliados e inimigos, e é onde aparecem esses conflitos externos, que é justamente para fazer com que o nosso herói, ou no caso dessa história, a nossa heroína, saiba com quem ela pode contar, quem está a favor dela, quem está contra. São os primeiros desafios, são aquelas primeiras barreiras que vão aparecendo ao longo da história, ao longo da narrativa desse personagem, mas que ele vai conseguindo superar com a ajuda de novos aliados, descobrindo então que alguns amigos, de repente, não eram tão amigos assim. Então são testes, normalmente testes mais externos, não tem a ver com o psicológico, não tem a ver com esses primeiros medos, né, do personagem, e aí ele então vai conseguindo superar essas barreiras, né, para poder ter êxito. E depois de tanto teste, depois de tanta aprovação, depois de um momento bem tenso para o personagem, né, um momento de bastante conflito, ele chega no ponto 7, que é essa caverna oculta. É onde a história ela dá uma pequena pausa, dá um respiro, né, aquele momento em que o leitor ou o ouvinte ou o espectador consegue dar uma pausa naquela adrenalina, naquele monte de conflito, onde as coisas parecem que finalmente estão se organizando, mas na verdade elas estão preparando para algo pior, estão se preparando para chegar no clímax, né? Então vão chegando perto do lugar onde se deseja, vão chegando próximo ao destino desse personagem, e aí é então onde eles fazem uma pausa. Normalmente, essa etapa também é encarada com algum tipo de alimento, algum tipo de refeição, ou o herói toma água. No caso da nossa história, é um momento em que a Maria janta, onde a Maria come, ela tem esse momento mais descontraído, esse momento mais de confraternização, né, com o Oswaldo, e aí por conta disso, ela tem esse relaxamento, ela tem esse momento aí de se aproximar da caverna oculta e de dar uma pausa
né, um pouco mais acentuada na história. E aí, então, nós chegamos, né, no momento 8, que é o momento em que um grande desafio é proposto para a nossa personagem. É o momento em que todo aquele medo que ela tinha, né, no começo da história, aquele medo que fazia com que ela fosse uma... impedisse ela de começar logo a sua jornada, de encarar essa situação de frente, é colocado diante dela, e a partir disso, esse personagem, então, precisa lidar com esse medo, que é o nosso clímax, é um momento de grande tensão, é um momento em que esse momento em que existe uma troca grande de valores, no caso de histórias que têm vilões, entre vilões e heróis, é o momento em que o nosso herói ele é testado ao máximo. E esse momento foi justamente onde eu parei na nossa história. É o momento em que o Sr. Oswaldo oferece, então, a oportunidade da Maria realizar o seu sonho, realizar o seu desejo. Qual era o seu desejo? Era que seu filho tivesse a melhor educação possível, né? E aí, então, o Sr. Oswaldo oferece isso para ela, ele dá essa oportunidade para ela, dá essa chance para ela, porém, a Maria tem um medo. Ela tem medo de não estar próxima ao seu filho. Ela está chegando num país diferente, eles estão chegando agora nesse país, ela não vai poder vê-lo com muita frequência, né? Só nos finais de semana eles vão poder se encontrar, ela não sabe onde ela vai poder se alojar, ela não sabe se ela vai ter um emprego, e tudo isso deixa ela muito preocupada. Tudo isso deixa ela numa situação muito difícil, e ela então acaba recusando. Ela diz que não. É nesse momento que esses medos desse personagem, né, que toda essa humanidade desse personagem é colocado à prova, é colocado posto para quem está assistindo, para quem está acompanhando a história. O Augusto, então, ouve essa conversa entre o Oswaldo e a Maria e, então, briga com a mãe dele, né? Pergunta, questiona a mãe dele, mas, poxa, você queria tanto que eu tivesse, né, a melhor educação, sempre me incentivou a isso, até mudamos de país por conta disso, e agora que eu estou finalmente tendo essa oportunidade, você não vai deixar, você está com medo? Afinal de contas, que medo é esse? Né? Então eles discutem muito, e a Maria então se lembra daquele conselho, daquele amuleto, lá do primeiro ato, né? Lá que a sua empregadora, que aquela velha senhora rica havia dado para ela, de que ela não pode deixar privar o filho dela, né, de ter essa educação, de ter um futuro, por medo de não conseguir estar junto, por medo de não conseguir dar a ele, né, as condições que ele precisa. Então ela reflete sobre isso e, pensando nisso, ela consegue então superar esse medo, e então ela visita o colégio, pesquisa um pouco mais sobre esse colégio, conversa com autoridades do país e então finalmente resolve que vai superar esse medo e que vai deixar o filho dela então estudar nesse colégio. E é nesse momento então que nós passamos para o último ato, o ato da conclusão. E assim como os outros dois, ele também é dividido em 4 etapas, né? A recompensa, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o Elixir. Então, dentro da nossa história, como é que ela vai finalmente se desenrolar, né? O Augusto, então, fica muito feliz com essa resposta positiva, com essa mudança de ideia da mãe dele, e vai, então, para o colégio. Com a ajuda do senhor Oswaldo, a Maria consegue, então, um alojamento próximo a esse colégio, consegue, então, um emprego com outros professores da escola que tinham um pouco mais de dinheiro e precisavam de alguém para a Maria estar prestando serviços. E aí, com isso, ela logo consegue um emprego, logo consegue um lugar mais estável para ficar, e então vai visitar o seu filho no final de semana na escola. E aí, então, eles se encontram, contam as novidades, um fala como está sendo a experiência de trabalho, a experiência nessa nova cidade, né? O Augusto conta para ela, então, como está sendo essa primeira semana na escola, ele está muito empolgado, já fez vários amigos, os professores gostam muito dele, e eles ficam, então, muito felizes,
né, por estarem conseguindo finalmente desenrolar, por estar finalmente conseguindo atingir os seus objetivos. Mas a Maria ainda tem aquele medinho, ainda existe um resquício daquele medo de não conseguir estar próximo ao seu filho e dar a ele a melhor educação possível. Ainda existe esse medo na Maria. E aí, então, ela diz, bom, já estou com um pouco mais de estabilidade, estou conseguindo ter já um certo dinheiro, estou morando aqui perto. Então, ela começa a pensar que, com esse trabalho fixo, eles podem ficar um pouco mais juntos, né? Ela começa a pensar, bom, você não precisa mais estar nesse colégio, a gente pode tentar conseguir um outro que seja tão bom quanto, mas que a gente consiga ficar junto. Então, nesse momento. E aí, mais uma vez, ela e o Augusto têm uma pequena discussão. E ele fala para ela, não, mãe, eu sinto que o meu lugar, eu sinto que o meu destino, que o meu futuro está nesse colégio. É aqui que eu quero estar nesse momento, é aqui que eu acho que as coisas devem acontecer, pelo menos por enquanto. Então a Maria lembra mais uma vez aquele conselho, entende que o seu filho está tomando suas decisões por conta própria, está começando a ter uma certa autonomia em relação a ela, entende que isso é algo muito positivo e deixa ele, então, livre, né? Ela compreende essa situação, deixa ele, né, tomar essa decisão. É claro que eles continuam se vendo sempre aos finais de semana, sempre que ela pode visitar o colégio, ela visita, até para ver as condições que o filho está, ver se está tudo bem, se o colégio realmente é um lugar bacana para o seu filho. Mas finalmente ela consegue então ficar em paz com toda essa situação do filho dela e dar para ele, conseguir fornecer para ele finalmente a educação que ela sempre sonhou para esse filho. E aí, então, essa foi a nossa conclusão dessa história que nós pegamos como exemplo neste momento de hoje. Né? E aí, então, para falar um pouquinho sobre cada um desses 4 atos, dessas 4 partes que vão dividir esse ato da conclusão. Né? A recompensa é quando os objetivos finalmente são atingidos. Né? Então, é aquele momento em que a Maria consegue um emprego, que o Augusto está na escola, eles finalmente conseguem, né, o objetivo da Maria de vida, o objetivo dela por ter aceitado a jornada, né, que era dar essa educação melhor para o filho dela, então finalmente foi alcançado e ela consegue, então, alcançar o objetivo. Na parte 10, é uma parte muito importante porque é o caminho de volta, né? É o momento em que todos aqueles medos, é o momento em que tudo aquilo que eles passaram ao longo do caminho finalmente vai se revelando e vai mostrando a sua importância, o porquê eles tiveram que passar por tantos desafios, por tantos questionamentos, por tantas coisas, tantos conflitos, até chegar naquele ponto. Na nossa história, essa parte 10 é a parte que eles conversam, é a parte que eles contam as novidades, é a parte que eles refazem todo o caminho que os fizeram chegar até ali, né? Então eles refletem, poxa vida, se nós não tivéssemos sido assaltados, nós não teríamos conhecido o senhor Oswaldo, não teríamos pegado aquela carona, não teríamos tido esse contato, de repente estaríamos em uma situação pior do que nós estamos hoje. Afinal de contas, ser assaltado acabou sendo, né, um grande avanço, um grande passo na vida deles por conta das outras perspectivas que se abriram a partir do conhecimento do senhor Oswaldo. E esse caminho de volta, que é a parte 10, tem uma importância pedagógica muito grande, porque é aonde, né, toda a carga emocional da história vai ser liberada. Então é um momento de aliviar o estresse, de aliviar a tensão, de fazer com que as pessoas que estão tendo acesso à sua história consigam, então, ter uma percepção boa desse desfecho. E aí, então, vem a parte 11, que é a parte da ressurreição. É a parte onde existe, de novo, algum tipo de perigo, algum tipo de prova que precisa, mais uma vez, ser superada. E que na nossa história, né, é novamente esse resquício de medo que a Maria tinha de ficar longe do seu filho, de não conseguir prover para ele aquilo que ela considerava como necessário. Então, mais uma vez, esse medo vem à tona, mas esse medo vem à tona de uma forma muito mais fraca, de uma forma muito menos poderosa
como era antes. Isso porque ela já passou por todo o caminho, ela já teve uma grande transformação. E a partir dessa grande transformação que a Maria já teve, ela consegue, então, superar esse obstáculo mais uma vez. E aí, então, nós chegamos na parte 12, que é quando o personagem finalmente encontra a sua lição, é quando ele finalmente aprende com as lições desse caminho e compartilha com as pessoas essa lição, compartilha com as pessoas todos os resultados, né, desse caminho. E esse compartilhar de informações pode ser tanto dentro da história, né, quando o personagem conta alguma coisa, ou traz um remédio, ou traz a paz de volta para a história, mas também pode ser quando nós, enquanto roteiristas, enquanto criadores da história, conseguimos compartilhar com as pessoas que estão tendo acesso a ela algum tipo de desfecho, algum tipo de aprendizado que todo esse percurso pode ter oferecido, não somente aos personagens, mas especialmente àqueles que estão tendo acesso à história. Bom, então essa é a forma, né, de se construir uma narrativa mítica, essa narrativa que tem um começo, um meio e um fim, um ato de apresentação, de desenvolvimento e de conclusão. Espero que vocês tenham gostado do material e a gente se vê muito em breve. Muito obrigado.